a voz que fala ao seu coração. Essa é a voz de Deus. Certo, Rony? Uhum. Então, Isso. então, se a gente for ver essa questão da perseguição dentro da própria Bíblia, eu citei agora Lucas, né? Mas eu posso citar também Mateus, capítulo 5, de 10 a 22. Quem tiver Bíblia poder acompanhar. Ele diz assim, ó, no Sermão da Montanha, né? Felizes os que são perseguidos por causa da injustiça, porque deles é o reino de Deus. Correto. A família Conceição é perseguida por quem? Por causa da justiça. Da justiça de Deus. De estar falando o que é correto, de estar pregando o que é correto, de estar defendendo o que é correto. Então, são felizes essas pessoas que recebem essa perseguição. Então, se você é perseguido, você tem que agradecer a perseguição, entregar essa perseguição, porque é sinal de que você está no caminho certo. Se ninguém estiver te perseguindo, só te aplaudindo, a chance de você estar no caminho errado é muito grande. Né? Isso. Isso é muito importante, né, André? Porque tem muitas pessoas que às vezes não sabem lidar com essa perseguição, às vezes entra num desespero muito grande, né? Sim, acaba cedendo, né, a esses comentários ou ao que seja. Vocês perceberam que eu estou lendo a Bíblia, né? Por que eu estou lendo mais a Bíblia e não o livrão? Porque quem não aceita o livrão, não aceita. Para nós está bem claro que ali é a palavra de Deus. Só que quem não aceita, não aceita. Eles querem saber o que está na Bíblia. E o inimigo de Deus, ele é tão ardiloso que ele vai usar a Bíblia. Não pense que ele não vai usar. Né? Ele vai usar a própria Bíblia. Então você tem que estar bem preparado e consciente que muita coisa vai ser mudada agora. Como o profeta já falou, né? O profeta escreveu, na verdade, que Jesus mandou dizer entre todos os santos e os anjos, Nossa Senhora, que disseram nas mensagens, que ia chegar esse momento e que a enganação ia ficar maior. A igreja não é só Bíblia, tá? A igreja católica não é só Bíblia. Não caiam nessa conversa dos irmãos protestantes. Somente o que está escrito, que é a sola escritura. Não é só isso a nossa fé. A nossa fé se baseia na tradição apostólica também, que é o que foi ensinado para os apóstolos, eles ensinaram por geração e geração. E é essa tradição que a própria Igreja Católica agora está combatendo. Porque para justificar algumas heresias, a própria Igreja Católica está usando como os protestantes de forma vã a palavra de Deus, por influência do inimigo dele. Porque ele é um dos maiores conhecedores da Sagrada Escritura. Então temos que ter muito cuidado que tudo que for ataque à tradição da Igreja Católica, você tenha quase que certeza que é obra do inimigo, né? Como vai ter agora essa aceitar o casamento à segunda instância, a questão do homossexualismo que vai ganhar força dentro da igreja agora. Vocês podem apostar nisso tudo. A heresia de tirar o sacrário do centro, de não se ajoelhar mais para Jesus, não comungar mais na boca. Então, tudo isso já está nas mensagens, estão nas profecias, né? A profecia de La Salette falou muito sobre isso, chamou inclusive os padres e os bispos da época a qual fosse acontecer, que eu acredito que seja agora, de cloaca de impurezas, né? Quem não souber o que é cloaca depois pesquisa, mas é bem complicado o que está acontecendo agora. Aí tem uma outra também, aqui, outra palavra, em 2 Timóteo 3, 12 a 17, que diz assim, deixa eu só localizar aqui. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando os homens maus e impostores progredirem no mal, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conhecestes as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Como questionar agora? Certo, Rony?
Certo. E a gente vê agora, né, André, que Roma agora ficou sem o Francisco. Aí eu penso que agora que as coisas vão piorar cada vez mais, é mais uma brecha que o anticristo vai se manifestar com as suas astúcias, principalmente nessa parte da perseguição aos cristãos. Porque a gente sabe que está tendo essa perseguição, né? Hoje, em vários lugares, você não pode falar o nome de Jesus. E agora, as pessoas precisam entender que cada vez mais a gente buscar a preparação é muito importante, principalmente, né, espiritual e psicologicamente também, porque as coisas não vai ser fácil, né? Porque é o cumprimento das profecias. Nossa Senhora de La Salete, ela falou que Roma se transformaria ali a sede do anticristo, né? E tem muitas pessoas aí que vão perder a fé quando elas saberem de toda a verdade, né? Isso. Inclusive tem um filme que com a morte agora do Francisco, ele está bem procurado, né, que é o Conclave, né, que quem já assistiu ou viu algum trecho, eu não assisti ainda, mas eu já li algo sobre, e perto do fim do filme tem uma série de heresias, até porque eles mostram toda a igreja, como todos os participantes dela, como pessoas completamente sem norte, sem noção, sem tradição, enfim. E no final, mais ou menos, do filme, o que vai se tornar papa, que fica meio implícito, né? Ele fala assim, que a igreja não é tradição, olha o que eles falam no filme, que a igreja não é tradição, que a igreja não é só o que está escrito, que a igreja não é só uma série de eclésia, uma série de coisas que a igreja pratica ao longo do século, que a igreja é amor, né? Aí quando ele fala isso, todo mundo ovaciona, batendo palma para ele, e acaba que ele se elege papa. Então, para você ver o tipo de pensamento e o tipo de heresias que se filtraram dentro da igreja, né? Teve uma reportagem, inclusive, uma crítica, né, de uma revista famosa, não vou falar aqui, enfim, para não dar problema, que ela criticou a lista dos futuros papas da seguinte forma: na lista para papa há apenas 2 negros e nenhum representante LGBTQIA+. Você acredita nisso, não? Ela falou isso, essa revista? Sim, ela está criticando que a lista para o papado não, só tem 2 negros e não tem nenhum representante do LGBTQIA+. Acho que ele não conhece aquele bispo que é... Essa agora, né? Só faltava essa agora. Eita, tem que rir para não chorar. Sim. Então, assim, Rony, o recado para as pessoas que estão na Palavra Viva de Deus e que estão sendo perseguidas é que assumam sua cruz. Não fujam dela, como você falou. Tem muita gente que vai largar agora, tem muita gente que vai vir agora. É agora que começa o tempo mais complicado. Ah, André, tu sabe, tu é que não? Eu não sei, né? As mensagens nos levam a perceber que seria nesse tempo. Como ele fala bem aqui que eu acabei de ler, né? Tu, porém, permaneces firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tu sabes de quem o aprendeste. Está falando de quê? Está falando do profeta, está falando das mensagens aqui. Tem uma menção, né? Desde a infância conheceste as sagradas letras. Ela tem o poder de comunicar-te sabedoria e te conduzir à salvação pela fé em Cristo Jesus. Está bem claro aqui na própria Bíblia, né? Então, isso. O mesmo trecho que o senhor Eugênio sempre lê, né, que tirou dos sábios e dos inteligentes, né, e deu aos pobres e aos humildes de coração para reconhecer a verdade. É disso que Jesus está falando, né? Agora nós vamos ter que ter o discernimento, a paciência, muita paciência, tá? Porque nós vamos ser provados a muito. E a gente não pode também cair na enganação do inimigo, tá? Porque tem uma mensagem que Jesus fala que é muito importante a forma como você prega. Você tem que ser sempre manso, sempre falar com as pessoas com clareza, mas também com mansidão, como ele faria, como ele pregava anteriormente. Não com grosserias, estupidez, que isso não vai levar a nada. Vai levar, às vezes, sim, ao afastamento dessa pessoa, em definitivo, porque nós seres humanos somos assim, né? A gente costuma atrelar uma coisa a condutas dos demais, né? Por exemplo, eu não posso atrelar a Bíblia e o que está escrito na Bíblia à conduta de quem a escreveu. Eu não posso atrelar a palavra que foi passada para o profeta
sobre só a vida do profeta, apesar de ele ter sido um grande exemplo, né? Mas tem gente que vai lá no passado dele, antes de ele ser chamado, e ficar dizendo, mas ele fazia isso, fazia aquilo, os filhos fazem isso, os netos fazem aquilo. Você está atrelando a palavra de Deus ao comportamento do homem. Isso é completamente sem sentido. Isso, e por causa disso, muitas pessoas vão perdendo a fé, né? Muitas pessoas vão desistindo, porque vê o erro dos outros e acha que é isso e aquilo, né? Sim. Só pensar, irmãos da palavra viva, só vocês pensar. Vocês não erram, vocês não pecam, mesmo estando na obra ainda. Vocês não cometem coisas que não eram mais para cometer. O que você não pode desistir da misericórdia de Deus, está sempre pedindo perdão e está sempre buscando estar no caminho reto, né? Você sempre tem que a misericórdia de Deus é infinita, como o Rony disse mais cedo para uma das irmãs aqui. Você nunca pode duvidar da misericórdia de Deus. Agora, vocês erram, nós erramos, nós pecamos. Qual é a diferença hoje da família Conceição para a gente? Que eles buscam mais fazer o correto que a gente. Que alguém levantar e querer dizer que é mais perfeito, que faz melhor, que está no caminho mais certo que a própria família, ou que o próprio profeta, que foi uma vida exemplar, eu acho que você precisa rever e baixar um pouquinho o seu ego, né? Ter um pouquinho mais de humildade, porque você está confundindo as coisas, né? Então não confunda. Se alguém errar, eu erro, alguém pode me encontrar na rua, Rony, eu fazendo alguma coisa errada, ou eu falando alguma coisa errada. Então não é porque o André falou alguma coisa errada, teve uma atitude errada, fez alguma coisa errada, que a palavra viva de Deus já não presta, porque eu levanto essa bandeira. Não é por aí. A palavra viva de Deus é o que está escrito. Deus te chama através das mensagens. E as pessoas que ajudam algo, nós somos meramente instrumento na mão de Deus. Somos só instrumentos, tá? Nós não temos que ter ego nenhum. Assim como o profeta era a caneta na mão de Deus, e nós estamos sendo uma divulgação através de um panfleto, de uma divulgação muda, né? Mandando no próprio status do WhatsApp, mandando no Facebook, mandando no Instagram. Ou seja, nós somos só instrumentos, gente, tá? Nós só somos instrumentos. Não queiramos ser mais que ninguém. Jesus falou sobre João Batista, né, Rony? Que ele, na terra, nascido de mulher, foi o maior que existiu. Agora, se você para ler a vida de João Batista, ver tudo que João Batista fez, João Batista não abriu o mar. João Batista não fez grandes milagres, né? Ele não subiu numa carruagem de fogo. Enfim, e Jesus disse que ele era o maior de todos que já nasceu de mulher. Então, se ele disse isso de João Batista, mas também concluiu dizendo assim, mas o último no céu é maior que ele. Então, a sua santidade, você só vai ter no céu. Não vai ser aqui. Não busque o seu galardão, não busque o seu tesouro, não busque a sua recompensa aqui. Se você está pensando que a sua recompensa vai ser aqui, você está enganado. A sua recompensa não vai ser aqui. Tem gente que vai continuar sentindo problemas físicos, tem gente que vai continuar tendo problema com a família, tem gente que vai continuar tendo problemas financeiros, mesmo estando na palavra, tem gente que vai continuar tendo doenças, tem gente que vai continuar tendo, enfim, uma infinidade de situações que aí a gente possa se perguntar, meu Deus, por que o Senhor está deixando? Por que o Senhor está permitindo que aconteça isso? Justamente para a sua santificação, porque cada um tem que carregar a sua cruz de acordo com o que você precisa para você, de fato, chegando lá, conseguir receber esse tesouro no céu. Porque a finalidade de tudo é isso. A gente está falando aqui de céu, está falando de vida eterna. Senão a gente não estaria nem aqui. Por que a gente lê a mensagem? Por que a gente acompanha o programa? Por que a gente faz o rosário? Por que a gente acompanha o texto da Palavra Viva? Por que a gente vê os programas aos sábados? Porque nós estamos procurando a salvação. E aquilo ali é um combustível, um alimento para que a gente se mantenha, porque o ser humano ele é muito falho, o ser humano ele é muito raso. A gente precisa o tempo todo estar sendo ali como se fosse motivado, ou se fosse tempo todo assim, acionado para que a gente possa funcionar. Padre Pio, que era um santo, dizia e falou muito sobre isso, né? Fica, Senhor, comigo. Fica, porque sem a tua presença eu posso cometer pecados, né? Enfim, você acha que um santo do gabarito de Padre Pio implorava para Jesus a sua presença sempre para não cair em tentação? Você acha que você não vai cair? Nós vamos cair, irmãos. Agora a gente tem que levantar a cabeça. A gente tem que pedir perdão, a gente tem que se arrepender e tem que parar com essa desunião dentro do grupo.
Não importa o que um tem mais, outro tem menos, se um faz isso, outro não faz aquilo. O que importa é que a gente não pode desistir de ninguém. Jesus Cristo não desistiu de ninguém. Quem somos nós para desistir de alguém? Quando nada mais couber, não adianta mais falar. Se você está falando da palavra, se você está falando para alguém e só incomoda a pessoa e só afasta mais a pessoa de você, reze. Reze pela pessoa. Esse é o caminho. Penitência, jejum e rezar. É isso que vai fazer as pessoas... Na verdade, não é você que faz, né? É isso que vai fazer com que o Espírito Santo, quando os anjos disserem amém no céu, e você, pela intercessão de Jesus e de todos os anjos santos, aí sim você vai ter essa graça da sua família ser salva. Isso mesmo, André. E assim é pra gente ver, né, que pra gente chegar ao céu, a gente tem que se fazer santo aqui na terra, né? Tem que buscar viver a santidade aqui na terra. Igual a mensagem Jesus fala, né? Você não adianta você querer achar que chega lá no céu, você vai ser santo assim, lá no céu. Você tem que buscar a santidade aqui na terra. Por mais difícil que ela seja. E hoje a gente vê assim,